Boa tarde, meus amigos. Hoje, 29 de maio, quinta-feira, e nós vamos falar de um tema bem forte, né? É sobre a máscara das trevas, principalmente no nosso meio, ok? Vamos lá. Em geral, o ser humano sempre protela, sempre acredita que vai ter mais tempo, mas a verdade é uma só. O nosso tempo está sempre no presente. E, de repente, vem o juízo, detalhe, para sempre. Cuidado com o liga e desliga, tá? Está nas mãos de Deus, não nas suas. Provérbios 29:1 diz: o homem que muitas vezes repreendido endurece a serviço é fazer isso aqui, ó, você dobrar aqui, ó, uma seita, né? Será quebrantado de repente, sem que haja cura. Percebeu o tal do de repente? Eu acho que vocês já ouviram essa marchinha, que é uma marchinha das trevas, né? Pelo menos eu tenho esse conceito, né? Marchinha das trevas do carnaval, que já dizia assim: tanto riso, ó quanta alegria, mais de 1000 palhaços no salão. O Alerquim está chorando pelo amor da Colombina no meio da multidão. Parece bonito, né? Então, mas se você souber o que é o Alerquim, quem é a Colombina, no meio de uma multidão de palhaços, aquelas épocas, né, do carnaval, não esse carnaval que tem aqui no Brasil, mas lá na Europa, essa Colombina era uma espécie de aia. Aia quer dizer professor, educador de crianças, ou dama de companhia de um tal Pantaleão, pelo menos é assim que conta a história, né? E ela, na verdade, era um objeto de sexo, tá? E quando havia festas, ela se vestia com retalhos de roupas, né? Se você procurar esses nomes na internet, você vai ver os modos como eles se vestiam, né? Tudo colorido, uns quadriculados, né? Ela sempre usava máscara e ela ia dançando, rebolando no meio dos convidados, fazendo graça, para entretenimento. Olha só o tal do entretenimento. E o Alerquim, né, é uma espécie de palhaço também, que com roupas multicoloridas ficava atrás dela numa espécie de busca, né, entre o gato e o rato, mas na verdade era uma encenação, né, de um homem em busca, né, da sua dama de companhia, para não falar outra coisa, né? E não sei se vou lembrar o nome aqui agora, o tal do Pierrot, né, você já deve ter ouvido falar, era um cara apaixonado por ela e ela não sabia. Ou seja, nesse meio de festas, essas músicas bonitas, às vezes a gente não sabe nem a origem delas, eles estão sempre protagonizando o mal, as trevas. Por isso que ela usava uma máscara, que ela esconde realmente quem ela é, mas na verdade ela está ali para cumprir o papel do mundanismo da época, né? Que é bem diferente do de hoje. Hoje está tudo na internet. Na época eles ainda faziam tinha um certo cuidado, mas todo mundo sabia o que ia acontecer, tá? É o tal do me engana que eu gosto, tá bom? Mas vamos lá. Mas, tá? Quando as luzes se apagam, o que resta é a lúgubre solidão. Provérbios 14:13 diz assim: até no riso tem dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. O governo de Deus está dentro de você e não fora. E quem controla tudo é Ele. Como um pacote ou em instituições religiosas, Ele vai cumprir o seu desígnio em você, você gostando ou não. Fica atento às mudanças
sorrateiras. Você nem vai perceber que ocorrem em sua vida. Elas são sutis, mas reais. E vêm de cima, não vêm de baixo. Tá? Lucas 17, 20 e 21 diz assim: interrogado pelos fariseus sobre o quando viria o reino de Deus, olha só essa pergunta. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, todo mundo espera isso, né? Nem dirão, ei-lo ali, ei-lo aqui, ou ali está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Olha essa expressão. Se ele está falando que o reino de Deus está dentro de vós, aí você, para quem é pré-milenista, né, para quem entende essa linguagem, e vai ler o texto de Apocalipse, fala assim: e viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Mas se o texto está falando aqui, né, que o reino de Deus está entre vós, está dentro de vós, e vós não vedes. Entendeu? Que 1000 anos é esse? A boa resposta é que os dois verbos, viveram e reinaram, estão no auristo. Auristo quer dizer sem tempo. Entendeu? É um perfeito, quer dizer, é um passado, mas sem o tempo passado. Entendeu? Ele pode estar acontecendo neste exato momento. Entendeu? Então não tem nada de literal naquilo ali. Então, porque você tem que comparar um texto com o outro. Você não pode pegar um versículo bíblico e interpretar a Bíblia inteira. É o contrário. Você tem que pegar a Bíblia inteira para entender um versículo. É o caso aqui. Então fique atento, porque no nosso meio tem muitas máscaras trevosas, com muitas opiniões, muita divergência, cada um pensa de um jeito, né? Nós calvinistas, né, acreditamos que nós somos o que há milenistas. Acreditamos que o reino de Deus está entre nós. Ele já opera entre nós, né? E quem comanda este reino é o Espírito Santo. E ele já está com a função já determinada e fazendo o que tem que ser feito. Que não é de convencer os homens, como eu já expliquei aqui, né? Porque está lá em João 16, 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não é convencer, é elenco. Elenco é reprove. Lembra que eu já repeti isso aqui várias vezes, mas eu gosto demais desse texto, porque você traduzindo o texto, você mostra a real função do Espírito Santo. Quando ele vier, ele reprovará o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E o próprio texto explica do pecado, que vocês não creram em mim. Só de você não crer em Jesus, você não entender que você precisa de um Salvador, você já está no sal. Estou falando do sal para ser uma forma mais branda, né, de falar. Da justiça, porque vocês fizeram injustiça comigo, me crucificaram, mas Deus me ressuscitou. Ele fez justiça, porque ele era o Cordeiro imaculado. E do juízo, porque o príncipe deste século, que é o diabo, já está condenado e vocês acreditam nele. Gente, a fórmula é sempre a mesma. É não crer em Jesus, né? Praticar a injustiça, vamos modificar, praticar a justiça própria, que é a mesma coisa que injustiça, tá? E simplesmente servir alguém que já está condenado, é o príncipe deste século. E o que mais as pessoas fazem hoje em dia é o quê? Servir ao príncipe deste século. Por isso que eu sempre bato nessa tecla aqui, principalmente para aqueles que se dizem crentes. Você ouve uma palavra dessa, você fala assim, gente, eu nunca entendi isso, nunca alguém me explicou isso. Está escrito em inglês, já te falei, né, na Bíblia, na King James britânica, não é em português não, na britânica. Fala reprove. E no texto, no Nesto, está escrito Nestlé, mas Nestlé se pronuncia Nesto. Está escrito também elenco. E elenco quer dizer reprovado.
E é uma palavra jurídica usada na Grécia. Então preste atenção nisso. Se você não se tocar que o texto está falando para o mundo, quando ele vier, reprovará o mundo de 3 pecados. Está escrito, só você pegar o texto, João 16, 8. Mas quando você desce para João 16, 13, ele fala bem assim, quando ele vier, guiará vocês em toda a verdade. Ele está falando para os discípulos. Ou seja, para aquele que é discípulo de Jesus, é guiado em toda a verdade. A verdade aí é a aletheia, a mesma de João 8,32. Eu já falei isso aqui e estou repetindo. Tá? Tem coisas, irmãos, eu fico assim impressionado. Você prega na igreja, fala, ensina. E depois a pessoa te pergunta de novo. Entrou por um ouvido, saiu pelo outro e nada aconteceu. Aí eu pergunto, por que nada acontece? O próprio Jesus responde, João 8, 40, 44. Ele fala assim, por que não compreendeis a minha palavra? Ele mesmo dá a resposta. Porque sois incapazes de compreender. A palavra incapazes ali é adinamis. Quer dizer, a é uma partícula negativa, dinamis quer dizer poder. Quer dizer, sem poder, vocês não têm poder. Lembra que em Romanos, acho que é Romanos 1,16, não me falha a memória, fala bem assim, que Jesus, é a minha cabeça agora, estou falando de esquecimento, estou esquecendo, ele fala que o evangelho, lembrei, o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. O evangelho é poder. A palavra ali é o quê? Dinamis. Não está escrito a dinamis, está escrito dinamis. Agora, lá em João 8, 44, 43, mais ou menos, ele fala assim, vocês sois incapazes, é a dinamis, sem poder, quer dizer, sem evangelho, sem a explosão de Deus, a dinamite de Deus. Gente, se você não se tocar desses versículos, você não tem parte com Deus. Deu para entender? É simples assim. Aí você pode falar assim, mas você está julgando, não posso julgar ninguém. A minha função nessa terra aqui é exatamente o contrário. Eu não posso te julgar, porque Deus faz o que Ele quer. Ele mesmo falou, eu posso transformar essas pedras aí em filhos de Abraão. E daí? Deus pode. Agora, eu prefiro seguir o que está escrito na Bíblia. E o que está escrito na Bíblia é que Deus pode transformar pedras de Abraão, mas o que está escrito na Bíblia é esses textos que eu te falei também. Ou você segue o que está na regra, ou você anda na exceção. E é melhor você andar na regra do que na exceção. Que Deus renove suas forças e te use para a glória dele. Tá? E lembre-se, as máscaras das trevas que estão em nosso meio, cada um vai tampar o seu rostinho. Mas naquele dia, todos dobrarão seu joelho e comparecerão diante do Pai. E ele vai dizer, vinde a mim, benditos de meu Pai, tá? Para a grande ceia, a grande festa, para as bodas do Cordeiro. E os que estiverem do seu lado direito irão. Os que não estiverem, não entrarão na festa. Será que você vai ser uma dessas pessoas? Será uma dessas pessoas? Pense nisso. Fique na paz. Amém.